Olá, gente! Essa é a nossa quarta aula, aula de número 4, e nós vamos fazer algumas demonstrações em cima daquilo que a gente já produziu. Então, primeiramente, uma revisão básica, a gente colocou aqui um arquivo novo, tá? Com o gráfico que a gente fez da dispersão, tá aqui mostrando a dispersão dos números de vagas. Aqui a gente tem aquelas análises, né? Medidas estatísticas, média, mediana, moda, maior, menor, desvio padrão, variância, média interna e harmônica. Depois a gente criou essa demonstração, onde colocou o indicador, que é o número de dias que essa vaga foi fechada e a quantidade de vagas que foram fechadas nesses números de dias aqui. E na aula anterior a gente fez o trabalho com a frequência. Por quê? Porque isso aqui é uma demonstração muito longa, cada um desses indicadores. Então, 60 vagas, um dia, 95 vagas, 2 dias, 93 vagas, 3 dias, é muito. Então, a gente trabalhou com a frequência, colocou aquela frequência de até 30 e quero o resultado da quantidade de vagas de até 30. Isso foi muito interessante, essa visualização, porque isso trouxe um conforto para nós. Por quê? A gente está vendo aqui que a maioria das vagas estão dentro do SLA contratado de 30. Eu falei isso na aula anterior. E agora a gente vai fazer algumas análises de percentuais para verificar como anda isso daqui, né? Então, para saber aqui se isso daqui, esses 90, é realmente significativo. O que que eu vou fazer? Eu vou começar abrindo uma coluna aqui, ó, coluna O. Vou pedir para inserir uma coluna aqui, tá? Ele automaticamente inseriu, veja que eu inseri em branco, desculpa, eu não falei com detalhes. Coluna O, cliquei com o botão direito e inseri. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei que ele já vai puxar o formato aqui da coluna anterior, apesar que não trouxe tudo, né, mas trouxe as cores. Beleza. Então não tem problema não, eu posso marcar isso daqui e posso arrastar assim para ele poder trazer também o formato de borda, tá? Ótimo. Mas isso daqui vai se chamar simplesmente percentual. Botei aqui o símbolo de porcentagem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você visualizar. E aqui eu vou apagar tudo porque eu quero saber o percentual correspondente. Para a gente saber o percentual correspondente, a gente tem que buscar em algum lugar o total. E eu vou fazer ele aqui. Eu vou pintar essa célula de branco, tá? Essa célula aqui, O1 de branco, já pintei. E vou fazer uma soma aqui, ó, igual soma, e vou apontar aqui para o número de vagas fechadas, né? Dei Enter, então 4.477, e o cálculo que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, igual esse número aqui, dividido pelo total geral, vou travar o total geral, O1, está travado, que eu vou copiar isso aqui para baixo, dei Enter e agora é só colocar no formato de porcentagem, tá aqui, ó, botar esse aqui que tem duas casas decimais, que eu sei que é significativo. E eu vou copiar isso aqui para baixo e aqui eu já consigo visualizar. Ou seja, 80% das minhas vagas fechadas estão em conformidade com o meu SLA de 30, tá? E passando de 30, que eu sei que tem vagas com SLA de até 45 dias, então aqui eu tenho 14% só, mais ou menos meio a meio, então quer dizer, estou performando bem, tá? Mas esses detalhes aqui, eu quero colocar isso agora em um gráfico. Como é que a gente vai fazer para colocar esses detalhes em um gráfico? Como é um gráfico de totalidade, um gráfico que esses valores aqui correspondem 100% do meu total de vagas, eu vou colocar isso daqui em um gráfico de pizza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar essas duas colunas e vou pedir para inserir um gráfico de pizza comum, assim, ó. Cliquei aqui e pedi esse gráfico aqui de pizza. E aí ele já me colocou aqui uma frequência, tá? Eu vou alterar um pouquinho, vou trocar esse tipo de gráfico, vou colocar um de colunas, só para a gente visualizar direitinho qual é o comportamento do Excel quando a gente pede um gráfico com os dados desse jeito que está aqui. Deixa eu ajustar ele aqui um pouquinho para a gente poder visualizar melhor. Diminuir um pouquinho do zoom agora, tá ok.
Então, eu quero te mostrar o seguinte, que o Excel ele não tomou isso aqui como o eixo de X, esse eixo aqui embaixo, eixo Y em pé e esse daqui, o deitado, eixo de X. Ou seja, ele não tomou isso daqui como eixo das séries de dados. Por quê? Porque a gente tem valor aqui, ó, tá vendo? Então ele pensou também que fosse coluna, e ele colocou aqui, ó, tá vendo? Olha, a frequência ele colocou uma coluna azul e colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5. E na realidade isso daqui eu quero como eixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou editar esse gráfico, tá? Só lembrando que isso vai acontecer sempre que você tiver números aqui no gráfico. Então, se você tem números aqui na série de dados, vai acontecer isso. Você tem que saber resolver. Como é que eu vou resolver? Eu vou entrar aqui em Design, vou entrar aqui em Selecionar Dados e vou dizer para ele que a frequência não é uma série de dados. Vou tirar daqui, ó, removi a frequência, tá? Agora eu vou dizer que a frequência são os rótulos de dados aqui do lado direito. Cliquei aqui em editar e vou selecionar aqui os valores das frequências. Ok. Então agora, olha, quantidade de dados, série de dados, rótulo de dados são os números das frequências que a gente já selecionou. E aí eu vou dar OK, e aí você vai observar que vai ser apenas uma coluna para cada frequência. Agora eu vou transformá-lo de novo em coluna, em pizza, perdão, porque é o nosso objetivo, né? Só botei para a coluna para a gente poder visualizar melhor. O gráfico de pizza, quanto mais quadradinho, melhor aqui, tá? Quanto mais quadrado você conseguir deixar esse espaço, melhor. O que está faltando nesse gráfico de pizza? Os percentuais, e a gente tem isso aqui em cima. Bem, aqui em cima a gente tem alguns estilos de gráfico que você pode ir passando e ele já vai demonstrando para você. Mas nem todos contêm as informações que a gente precisa, a não ser esse daqui, o estilo 3. Aqui à tua esquerda você tem o layout rápido. O layout rápido tem essas informações que você precisa. Eu gosto muito desse daqui, ó, do layout 6, que ele me traz o percentual e me traz também os códigos de legenda. Esse percentual está muito pequenininho, Alexandre, então eu vou dar um clique nele, assim, ó, marcou todos eles. Se você clicar em um só, clica fora e clica de novo e ele vai marcar todos. Se clicar de novo, um só, clica fora, clica de novo e aí ele marca todos. Nosso objetivo é marcar todos para fazer uma formatação. O que eu vou fazer? Eu vou clicar agora no página inicial e vou aumentar essa fonte lá, ó. Tá vendo? Estou aumentando a fonte, posso colocar negrito, posso trocar a cor. E outra coisa também interessante, se eu clicar em um desses aqui, olha, pegar na bordinha dele, eu posso mover. Opa, não é isso que eu quero. Peguei errado, é o rótulo que eu quero. Olha, cliquei no rótulo, é um pouquinho difícil, tá? Deixa eu pegar aqui, pronto, peguei nele, botei aqui fora. Olha o que ele fez para mim, tá vendo? Então, se estiver muito apertadinho, igual esse daqui, o que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. Olha esse daqui de 0% também. Opa, movi o gráfico, não é isso? Tem que clicar na bordinha dele e arrastar. Tá? Olha o de 5% aqui, ó. Vou clicar e vou arrastar. Oh, beleza, mas para cá, senão... aí, agora ele fez. Tá? Então ele vai demonstrando, mostrando essas informações desse jeito. Você pode destacar, inclusive colocar essa linhazinha só puxando o rótulo de dados. Outra coisa interessante também é se você quiser destacar uma determinada fatia. Por exemplo, vamos dizer que eu queira trabalhar essa fatia aqui de 14%, que é essa frequência aqui, a frequência de 60. Eu posso dar um clique nela, arrastar e puxar ela um pouquinho para fora. Se você não der um segundo clique na fatia, o que vai acontecer? Ele vai explodir tudo. Aqui eu dei um segundo sem querer. Ó. Se eu clicar direto e arrastar, ele explode o gráfico todo. Então, isso aqui não é muito interessante, fica meio confuso. Então, voltei. Se eu clicar mais uma vez, eu posso clicar e arrastar. Um clique, solta, e um segundo clique e arrasta. Não é um clique duplo.
tá? E aqui eu estou destacando uma fatia para a gente poder visualizar ou trabalhar melhor essa fatia, levar para a mesa de reunião, discutir esse assunto aqui, entre outras coisas. Tá? Então, essa é a primeira visualização que a gente tem a respeito dos percentuais. Note que o gráfico de pizza ele não precisa nem dessa coluna de percentual aqui para poder montar o gráfico para você. Mas temos uma coisa interessante aqui que eu quero te mostrar. Esse gráfico não ficou muito legal assim na sua visualização, por quê? Porque a gente tem dois percentuais aqui, olha, que eu não estou conseguindo analisar direito. Tá? Porque eles estão muito baixos e as fatias nem aparecem aqui dentro. Olha, aparece a azul, que é a maior, graças a Deus, né? Porque a gente tem aqui até 30, a frequência até 30, 80, quase 81%. Então é esse primeirão aqui. Logo em seguida vem esse de 60 e depois vem esse daqui de 5,5, né, por cento, que é o de 90. E os outros dois não aparecem porque é muito baixo. Então existe uma outra forma da gente poder, antes de falar sobre isso, a formatação aqui, olha, dos rótulos de dados também pode ser feita. Se eu clicar com o botão direito, pedir para formatar rótulo de dados, eu posso vir aqui embaixo, olha, que tem a formatação do número. Aí eu coloco o formato em porcentagem e ele já vai colocar duas casas decimais aqui para mim, ó, automaticamente. Então agora eu consigo visualizar melhor. Beleza, ok. Deixa eu fechar essa telinha de formatação de rótulo. Tá, então já melhorou um pouquinho, porque agora eu sei qual é o valor real de cada um deles, pelo menos que tem dois aqui dentro. Mas ainda não está legal para demonstrar isso. Eu queria ver isso na fatia da pizza, como é que vai ser? Bem, então vamos fazer o seguinte, fazer uma cópia dessa planilha. Eu até selecionei outras planilhas aqui, mas eu não vou usar porque eu vou ter que recriar isso tudo de novo. Eu vou fazer uma cópia dessa planilha aqui, ó. Botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia. Não vou fazer desse jeito não, cansei. Vou fazer assim, olha. Ctrl na planilha, tá vendo que ficou uma folhinha branca lá? Se eu arrastar, eu estou movendo ela de posição, olha só. Olha lá, ó, cliquei, arrastei, movi de posição a planilha que eu estou trabalhando. Isso aqui é uma cópia dela, da primeira forma ainda, eu nem mexi. Essa daqui é que é o do gráfico que eu fiz. Se eu clicar e arrastar, eu estou movendo. Agora, se eu clicar, pressionar o Ctrl, olha que surgiu uma cruzinha dentro da folhinha, e arrastar e soltar do lado, ele vai fazer uma cópia, tá vendo aqui, ó? A4 e A4,2, beleza, né? Então, um jeitinho mais fácil, rapidinho de fazer cópia de planilha. Tá, o que eu quero nessa planilha 4.2? Essa planilha eu vou mudar esse gráfico. O que eu vou fazer para facilitar a visualização? Vamos fazer o seguinte, aqui, ó. Cliquei aqui em Design e alterar tipo de gráfico. Quando eu cliquei em alterar tipo de gráfico, ele me trouxe aqui a caixa de alteração do tipo do gráfico. Eu já vejo aqui o pizza. Eu vou usar esse daqui. Tem o 3D, eu vou usar esse daqui, ó. Pizza de pizza, tá? Pizza de pizza. Cliquei e olha só como é que já ficou o modelo aqui para mim. Você já está vendo o que está acontecendo, né? Vou dar OK e vai ficar assim. Olha que legal que ele está fazendo, tá? Isso é justamente para a gente fazer essa demonstração de valores que eu não vejo dentro da pizza em outra pizza. Vamos dar uma ajustada agora aqui. Primeiramente, eu vou trabalhar aqui o seguinte, olha, a legenda, tá vendo? Cliquei aqui no sinalzinho de mais, não tem espaço, né? Deixa eu chegar para cá que vai abrir o espaço. Abriu aqui do lado, beleza, para não ficar confuso. Cliquei na setinha, vou dizer para ele o seguinte, que a legenda eu quero na parte inferior, aqui, ó, inferior do gráfico, aqui embaixo. Então, beleza, para dar mais espaço para nós. Cliquei aqui dentro, junto da pizza, olha, tá vendo? No espaço da pizza. Vou aumentar isso aqui um pouquinho assim, ó, tá? Para ganhar mais espaço aqui dentro. Ótimo, beleza. Então agora, o que está acontecendo? Eu posso pegar esse 0,9% e colocar ele aqui assim, ó.
Que é o 0,09%? Falei 9, mas não é, 0,09. É a soma desse daqui com esse daqui. É a soma desses dois, do amarelo e do azul claro, beleza, pessoal? Então, isso é uma pizza para a gente demonstrar os valores que quase não aparecem. Então, ele vai fazer desse jeito. Aí você pergunta, Alexandre, e as cores? Tem como melhorar? Bem, cor é para artista, né? Então tem que ter aquele toque artístico, mas dá para melhorar. Então o que eu vou fazer? Veja que aqui eu tenho já os formatos, inclusive tem esse aqui de fundo escuro também, se você gosta, né? Aqui do lado eu tenho cores, que eu posso trocar a sequência de cores. Olha só o que ele vai fazer, ó. Vou escolher esse daqui, olha lá o que ele fez, tá? E se você, gostei dessa, então você pode, por exemplo, essa está muito próxima dessa daqui. Eu posso pegar só essa daqui, eu tenho que dar um clique até ele marcar só a fatia que eu quero. Ou aqui também, ó. Então, cliquei aqui e eu vou lá no formatar, no baldinho de tinta e vou escolher a cor que eu quero para cá, tá? Então é uma forma que eu tenho de definir essas cores. Vou colocar esse aqui como um azul claro e esse daqui, cliquei nele. Veja que quase não aparece que eu cliquei, né? Mas eu tenho certeza que eu cliquei. Não dá clique duplo, não. Vai dando clique devagarzinho, pronto, clicou. Clicou pela segunda vez, tenha certeza que ele já está selecionado. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó, baldinho de tinta também. Aquele eu coloquei azul, esse daqui eu vou colocar uma outra cor aqui, um pouquinho mais diferente. Deixa eu ver. Verde ainda não tem? Tem. Vou botar um verdinho claro aqui, ó. Tá, beleza. Pronto, para diferenciar. Cliquei no rótulo de dados, né? Quando eu mudei o gráfico, ele também mudou o rótulo. Então, o que eu vou fazer para destacar um pouco mais? Vou lá no página inicial, cor da fonte eu vou colocar branco, porque agora o fundo está escuro, e vou colocar negrito, aumentar a fonte um pouquinho para aparecer melhor. Olha lá que legal, tá? Então, hoje a grande estrela dessa aula é esse tipo de gráfico para facilitar a nossa visualização dos percentuais dos indicadores. Beleza, mas não acabou ainda não. Você sabe por quê? Porque com esse tipo de gráfico ficou fácil da gente visualizar isso aqui no gráfico de pizza. Mas não está assim aquela vantagem. Por quê? Porque aqui a gente só tem 5 frequências. Esse tipo de gráfico pode ser usado inclusive nessa tabela aqui, ó. E é por isso que a gente tem o Base Aula 4B, beleza, pessoal? Então, vamos lá, eu vou tirar essa parte aqui de frequência, vou apagar isso daqui, olha lá, ó, já excluí a coluna, por quê? Porque eu quero dar foco nisso daqui agora, nessa coluna de indicador e quantidade de vagas. Eu vou clicar aqui dentro, veja que a minha planilha está separadinha, tá vendo? Tem uma linha aqui separando o título, tem uma coluna em branco separando das outras colunas, então eu não preciso selecionar nada para fazer um gráfico. Basta apenas clicar dentro e inserir e vou pedir um gráfico. Primeiramente, já sei daquele probleminha de números, então vou pegar um de coluna mesmo. Bem simples, deixa aqui o gráfico de colunas, está vendo? Ó, ele montou uma frequência aqui e colocou tanto o indicador de número de dias quanto a quantidade, tá? Ele fez isso, mas não é isso que eu quero. O que eu tenho que fazer? Selecionar dados, tirar aqui o indicador de número de dias, porque ele não é série de dados, ele é rótulo de dados. Eu vou editar aqui os rótulos e vou passar o indicador número de dias para os rótulos de dados. Então, cliquei no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo, ele foi até o último, beleza, dei OK e OK novamente. Agora sim, vamos lá para cima, olha lá, tá vendo? Então, tenho aqui um gráfico agora de colunas, tá? Certinho do jeito que eu preciso. O que eu vou fazer, gente? Eu vou aumentar ele aqui para tomar espaço, esse espaço todo que eu vou precisar. Eu vou transformar esse gráfico, vamos lá em Design, alterar tipo de gráfico. Eu vou transformar esse gráfico em uma pizza. Só que não é uma pizza comum, é uma pizza de pizza. Esse daqui, olha só o que ele vai fazer para mim. Eu vou dar um OK. Olha aqui como é que ficou.
todas as frequências aqui, ó, tá? Dos indicadores, do número de dias, e aqui ele está mostrando tudo aquilo que fica muito pequeno aqui. Agora, o interessante é que você pode customizar isso daqui. Por exemplo, o que é interessante eu quero ver aqui. Aquilo que for muito pequeno eu quero deixar para essa segunda pizza. Como é que eu vou fazer? Botãozinho direito e eu vou lá em formatar série de dados. Aí ele vai abrir para mim essa caixinha aqui. Aí ele diz aqui o seguinte: olha, valores na segunda plotagem. Sabe o que eu vou fazer? Quantos valores eu tenho? Acredito que 91. Vamos dizer que eu queira ver aqui só os 15 mais nessa primeira pizza. Então eu vou dizer para ele aqui o seguinte: olha, eu quero 75 valores na segunda pizza. Então, olha só o que, que ele vai fazer para mim. Ele vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Quase não consigo enxergar. E aí eu vou ajustando isso daqui, ó. 60 valores na segunda pizza. Aí ele diminui o número aqui para mim e vai fazendo isso daqui, olha. Aqui já tá legal. Tá? Aqui já dá para eu visualizar direitinho. Tem muitas cores? Tem, mas a gente vai ter que colocar aqui do lado o percentual de cada um. Aqui a gente tem a legenda, a gente também pode tirar essa legenda e colocar o rótulo de dado aqui em cada fatiazinha dessa do lado de fora. O importante é eu enxergar cada fatia dessa e a quantidade. Ou seja, eu tenho 31, se eu não me engano, fatias aqui que eu estou representando, e aqui dentro eu tenho 60 fatias na segunda pizza, que é o que não é muito interessante para eu visualizar. Então, eu vou colocar agora aqui a legenda, né? Legenda, ok, legenda na parte. Não, legenda já está, desculpa. O rótulo de dados, que eu não tenho. Então, vou dizer que o rótulo de dados está na extremidade externa, assim, ó, desse jeito. Olha que legal como é que está ficando essa demonstração, essa análise gráfica. Então, eu não preciso disso daqui, tá? Porque ele já está me mostrando aqui, ó, tá vendo? Olha, ele já está me mostrando aqui, eu não preciso mais disso. Aqui está embolado, mas é isso mesmo, não é o foco é aqui. O que, que ele está me dizendo? Que nessa fatia aqui eu tenho 794, que corresponde a todo mundo aqui, ó. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar agora a legenda, porque eu quero mais espaço para poder visualizar essa pizza. Mas ainda não acabou, ela está aqui do lado da minha coluna de valores, tá? Ela está representando direitinho, o foco é esse aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito agora aqui, e vou pedir para formatar rótulo de dados. Olha o que, que ele está fazendo para mim. Ele está me dizendo o que, que eu tenho aqui no meu rótulo de dados, ou seja, o valor. O que, que é o valor? O valor é exatamente esse número aqui que aparece para mim aqui, olha. Tá vendo? São esses valores aqui. O que, que eu posso pedir? Eu posso pedir que eu quero os códigos de legenda. Olha o que, que ele vai fazer. Botou aqui o código de legenda. E vou pedir também que ele me mostre a porcentagem. Olha lá, ó. Está mostrando eu tiro o valor, né? Olha, agora ele está me mostrando a porcentagem de cada um deles. E eu posso pedir também que ele me coloque aqui o nome da categoria. O que, que é o nome da categoria? É esse número aqui do lado, olha só, tá vendo? Olha lá, ele mostra lá 16, 2%, 17, 2%, 19, né? 23% e assim sucessivamente. Deixa eu tirar aqui a seleção para você poder visualizar melhor, tá? Então, assim, como é um gráfico que tem muitos valores, não tem jeito de fugir disso daqui. Talvez a cor não seja nem tão interessante. Então, eu posso clicar com o botão direito de novo, formatar rótulo de dados, e peço para tirar o código de legenda, deixo só o valor e o percentual. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está representando cada valor, cada indicador desse daqui com o seu percentual do lado, tá? Tem uma outra coisa que eu posso pedir para mostrar também. Vamos lá. Formatar rótulo de dados, que seria também o valor, mas aí eu acho que já vai embolar muito. Mas de qualquer forma não embolou muito não, olha só. Aqui, ó, ficou assim, ó, o número 15 tem 528 e 12%. Quer dizer, dá para analisar, vai ficar muito legal, tá?
Essa daqui, Alexandre, esse aqui ficou muito embolado. Gente, não tem jeito. Esse daqui não é o foco. O foco desse daqui tá aqui, ó. Isso aqui é só para eu ver a distribuição, que está embolado mesmo. Tem muita gente pequenininho, mas o importante do que eu quero visualizar é isso daqui. Olha só, com 26 dias, aqui, ó, tá vendo, ó? 26 dias, fechei 103 vagas, 2%, tá? Então, se você quiser deixar ele maiorzinho, vai melhorar isso daqui. Só que eu vou ter que diminuir o zoom, e aí dependendo como você vai apresentar, né? Também vai depender disso também, tá? Do tamanho da tela, do tamanho do monitor que você tem aí para disponibilizar isso. Deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho. Olha lá. Beleza? Ok. Existe uma outra forma de demonstrar que pode ser que melhore isso daqui. Mas o foco não é melhorar isso, é para mostrar que tem muita coisa mesmo, que está tudo embolado, e esse muita coisa que está tudo embolado representa isso daqui. Ah, Alexandre, eu gostaria de ver um pouquinho mais aqui dentro. Tem como? Botão direito, formatar série de dados, e aqui você regula. Olha, vamos dizer que agora eu quero ver só 50 na segunda pizza. Aí vai ficar assim, ele vai mostrar, olha lá. Tá? Só tem que ir regulando, que agora já embolou aqui, tá vendo? Ficou muito dos pequenininhos aqui, então acho que não ficou legal. Então você tem que ir regulando. Botão direito, formatar série de dados. Vou voltar aqui para o meu 60. Ok, beleza. Muito bem. Então, visualização excelente desse tipo de gráfico. Não é um gráfico para você olhar detalhadamente, comparar, não é de comparação. Isso aqui não é para comparar. Isso aqui é para você analisar a disparidade dessas informações de cada volume para o outro. Ou seja, você vai analisar a dispersão entre esses valores. E é claro que você pode vir aqui, ó, e visualizar com 29 dias, 98 vagas, 2%. Vamos para a próxima visualização desse mesmo gráfico? Aqui, ó, botão direito aqui, mover ou copiar, criar uma cópia. Agora eu vou fazer no método tradicional. Criar uma cópia, mover para depois dessa daqui. Ok. Então agora a gente tem o primeiro gráfico que a gente fez, né, bem simples. O segundo gráfico que a gente fez, que é uma pizza de pizza, só desse volume de dados. E o terceiro gráfico é uma pizza de todos esses indicadores de números de dias. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu quero botar um outro modelo de gráfico que também pode trabalhar aqui dentro dessa visualização, que é esse daqui, ó, design, alterar tipo, e vou colocar esse daqui, olha, que é o pizza, é barra de pizza, é uma pizza e uma barra do lado. Vou dar um OK e ele vai mostrar assim, dessa forma, para nós, né? Alexandre, muito junto, muito embolado, mas isso aqui não tem jeito, não é para você visualizar. Você pode visualizar esses daqui, olha só como é que tá legal isso aqui para visualizar. Mas daqui para baixo ele vai começar a ficar muito junto, então não me importa. Hoje nessa aula a gente demonstrou como é que você pode trabalhar com percentuais de forma trabalhar com fórmula, né? Aonde eu tenho aqui as minhas fórmulas, eu tenho que gerar aqui um total, fazer um cálculo aqui dentro, formatar com porcentagem, criar um gráfico de pizza, colocar valores, tomar cuidado, porque os valores da frequência não aparecem como rótulo de dados, aparece como série de dados por ser valor. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá no gráfico, no design, selecionar dados, tirar ele daqui de série e colocar ele aqui como rótulo de dados. Beleza. Aqui a gente trabalhou uma pizza de pizza dele e aqui uma pizza de todos esses dados aqui de 91 posições, regulamos eles para ficar analisável. Veja bem, a gente está trabalhando com indicadores. A gente não está trabalhando com gráfico de comparação, de coluna, nós estamos comparando, estamos analisando dispersão.
É diferente a análise. Ah, mas não gostei disso. Não, não é o que gostou, não gostou. Isso aqui é para a gente visualizar a dispersão desses valores. Então, quanto mais embolado está o segundo, menos crédito eu tenho que dar. Por quê? Porque representa uma fatia pequena. Ou seja, isso tudo representa isso aqui, ó. Então, os maiores aqui você consegue analisar melhor do que se ele tivesse aqui dentro. A gente já fez o teste, tá? E essa fatia toda representa todo esse percentual aqui, que eu disse isso para ele, eu disse o que eu quero representar na segunda fatia. Como é que eu faço isso? Relembrando aqui, ó, formatar série de dados, e aqui, deixa ele abrir, eu digo para ele, ó, valores na segunda plotagem, quantos eu quero? Eu quero 60. Eu sei que eu tenho 90 e poucos valores, que eu ficar com uns 30 e poucos aqui e 60 na segunda pizza, que é onde eu não quero dar ênfase. E o outro modelo é o barra de pizza, esse daqui que a gente pode trabalhar também. Alexandre, mas parece que ficou mais embolado, mas é para ficar embolado mesmo. Essa parte aqui é a parte que a gente não dá muito crédito. Por quê? Porque são os menores. Se você quiser dar crédito nisso aqui, você tem que vir para analisar na tabela, que é onde você visualiza melhor. E aqui eu vou fazer uma apresentação para a minha diretoria, para mostrar como é que foi o desempenho do meu departamento de recrutamento e seleção ao longo do tempo. Galera, essa aula ficou muito longa. Grande abraço, beijo no coração e eu te espero na próxima aula. Na próxima aula eu vou fechar esse assunto de estatística básica para RH e DP. Lembrando bem que essas aulas, o objetivo dessas aulas é te preparar para analisar indicadores. Grande abraço a todos e eu te espero na próxima aula.